Fala, Garela, iniciando mais um Tritopano e hoje a gente tem a honra de trazer para vocês a fera Valdeir Barbosa, vulgo Valdeir do Cicobi. Essa fera nós vamos descobrir um pouquinho da jornada dele, no antes, lá antigão, antes do Itaú, ele no Itaú, ele vindo aqui para Carlos Chagas, ele assumindo o Cicobi, ele fazendo esse avanço, né, no banco do Cicobi. Vamos conversar um pouquinho com ele, mas antes a gente tem uns agradecimentos. Ericão, boa noite, fica à vontade. Boa noite, Valdeir. Uma honra para mim ter você aqui hoje, você sabe disso. Prazer meu, Fazer um agradecimento aqui aos parceiros, né? Agradecer a Luana Pego, cabeleireira, parceiraça nossa aí que está com a gente aqui desde o começo. Agradecer também ao Jovens Burger, parceiro também, de segunda a quarta, tem cashback no Jovens Burger, você compra e recebe seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro de volta. É isso aí. Agradecer também a do Vale Conveniência, um novo empreendimento que está surgindo aí na cidade, ser ali do lado da loteria, uma loja de conveniência que vai ter aí, bem bacana. Agradecer também a agência Tritop, que liberou nós dois para estar gravando esse podcast aqui hoje. Essas duas feras. A agência Tritop é aquela agência que faz a empresa decolar na internet, se posicionar melhor na internet. Explorar melhor esse meio virtual aí. Show de bola. Valdeir, boa noite. É uma honra para a gente receber você aqui. Fica à vontade, abra o seu coração e fala um pouquinho o que é Valdeir. Como é que você foi parar lá em São Paulo, Itaú, começou? Goiás. Conta um pouquinho aí do início de sua trajetória, que eu tenho certeza que muita gente tem muita curiosidade para saber disso. E que vai inspirar muitas pessoas. Tá bom. Primeiro, agradecer a Giovanni, a Eric, ao Júlio, por estar aqui com vocês nesse momento. E também desejar a vocês sucesso nessa empreitada que vocês estão começando hoje. Acho que o Brasil hoje passa por uma era tecnológica e as pessoas que apostam em tecnologia, elas com certeza vão ter sucesso. E aqui a gente vê dois jovens empreendedores que a gente conhece, a cidade conhece, são pessoas idôneas, pessoas de moral e pessoas que estão sempre aí procurando criatividade das coisas. Parabéns, que tenha sucesso no programa de vocês. Estamos juntos, presidente. E agradecer por estar aqui à disposição de vocês para falar alguma coisa que vocês acharem que é interessante que a gente fale. Sobre a diferença minha, Eric e Giovanni, do jovem de hoje, é que eu fui para a carreira profissional numa época onde o braçal era o interessante. Quer dizer, então, eu acho que o meu sucesso foi muito em função também de estar numa época onde tudo era braçal. Eu sou daqui do município de Carlos Chagas, meu pai, pessoa pobre, era agregado, e a gente, quando eu estava com 16, 17 anos, fiz o terceiro ano primário na roça, uma escola que tinha lá no Seu Levi, e por uma coisa boa do destino, um dia, com um amigo meu lá em Crisóvita, né? Um amigo meu tinha uma namorada lá, e nós fomos lá um final de semana e eu pedi um emprego lá para uma pessoa que tinha muita influência na cidade, que era o seu João Hilário, e ele comprometeu que arrumava um emprego para mim lá em Águas Formosas. A minha família, 9, 10 filhos, né, e meu pai, naturalmente, liberava para poder sair para trabalhar. Mas era trabalho braçal, eu fui para Águas Formosas com trabalho braçal. E lá, por uma coisa boa do destino, onde todo jovem imagina uma ilusão de ir para São Paulo. São Paulo começava aquela época, a era das montadoras de automóveis, o ABC, São Caetano, São Bernardo, Santo André. As pessoas geralmente iam para lá, principalmente o pessoal do Nordeste. E eu, por uma sorte, não fui para São Paulo. Talvez eu tivesse sucesso também lá, mas eu acho que o meu sucesso maior foi em função de ter ido para outro lugar. E naquela época, algumas pessoas aqui vendiam fazendas e compravam em Goiás plantar arroz. E eu fui numa dessas, lá para Goiás, e estava querendo servir o Exército. No final de ano eu fui a Goiânia tentar servir o Exército, não deu certo, e quando eu voltava lá para uma cidade chamada São Miguel do Araguaia, onde eu fui com essas pessoas, tinha uma plaquinha lá na rua, lá, ficha pessoas. E eu, na malinha na mão, voltando para São Miguel, resolvi ver o que era aquele ficha pessoas. E chegou lá, a moça me informou que era para fichar pessoas para trabalhar numa empresa de conservação e limpeza. Naquela época estava começando essas empresas de conservação e limpeza, vigilância, etc.
E eu conversei, e ela mandou eu tirar uma carteira, eu fui lá e me empreguei. E fui fazer serviço no Banco Estado de Minas Gerais, o BENJ, daqui de Minas Gerais, mas tinha agência em Goiânia, um serviço de limpeza. Feliz da vida, porque saí da roça puxando enxada, e de repente está um emprego numa cidade, Goiânia é uma cidade nova, e eu fui fazer esse serviço de limpeza. Fiquei lá um tempo fazendo esse serviço de limpeza. Serviço gerais, passar panos. Limpeza, sim. Limpar banheiro. O serviço geral de limpeza. Limpar banheiro, varrer o banco e tal, aquela coisa. Papel demais naquela época, nós estamos falando em 1969. Então, era muito papel. E aí, um dia, um gerente me perguntou se eu não queria limpar um quintal para ele. A gente não conversava com pessoas de banco. Era restrita. A gente entrava por uma rua lateral, uniformizado com o uniforme da empresa. Aí, mais um dia, uma pessoa me pediu se não queria limpar um quintal. E eu fui limpar um quintal para ele num sábado. E lá, umas 9, 10 horas, ele parou para conversar um pouco comigo, perguntou se eu era índio. Goiás tem muito índio, né? E eu com essa cara de índio, né? Aí eu contei para ele a minha história. E terminei de limpar o quintal para ele. E a esposa dele me deu uma mala de roupa, um sapato, umas coisas assim. E eu voltei para o meu trabalho lá, de serviço de limpeza, mas muito feliz, porque está empregado numa empresa de conservação e numa capital e deixando a enxada de lado, né? E nisso, um dia, desceu onde eu estava limpando e falou comigo para me estudar, que eu ia tentar arrumar um emprego no banco para mim. Esse mesmo que te convidou? Essa mesma pessoa. Que massa. E aí eu fiz, eu só tinha o 4º ano, e eu fiz, na época chama Madureza, que hoje é o supletivo. Fiz 4 anos e 1. Mas nesse meio tempo, um dia ele chegou lá embaixo, falou: corta esse cabelo seu, você está muito feio com essa cara de índio, e eu vou apresentar para o gerente geral aqui, para ver se arruma um emprego para você. E assim foi feito, ele me apresentou para o gerente, e o gerente mandou o meu nome para Belo Horizonte, e eu fui contratado como contínuo, que hoje é o office boy. Isso do BENJ? Isso no BENJ, o Banco Estado de Minas, no BENJ. Isso em janeiro de 1970, 21 de janeiro de 70. Estava lá limpando, ele me chamou, tinha um envelope na mesa do gerente, abriu, era o meu nome lá contratado. Eu saí do serviço de limpeza e fui trabalhar no BENJ como contínuo, que é o office boy hoje, eu faço tudo. Saí da limpeza, fiquei na área normal. E aí as pessoas... Subiu mais um nível. Aí as pessoas me ajudaram muito, mas muito mesmo. Todo o meu sucesso foi de ajuda. Convivi com os bancários, com as pessoas lá, e foi surgindo a oportunidade, eu passei para escriturário, só não fui caixa no banco. E uma primeira oportunidade para um chefe de serviço, que é hoje auxiliar administrativo, eles me deram, e eu fui galgando alguma coisa no banco. Com 10 anos, em 1980, eu já era gerente, não lá, na cidade de Goiás Velho, que é a antiga capital. Tive o prazer de morar perto da casa da poetisa Cora Coralina, e nas tardes ela fazia poesias e vendia doces. Fui vizinho da Cora Coralina lá na cidade de Goiás Velho, foi minha primeira gerência. E aí a minha vida no banco cresceu, eu pude trabalhar em vários lugares, morei em 6 capitais, trabalhei em 25 das capitais do Brasil, isso já em Belo Horizonte. Depois que eu estava lá em Goiás Velho, surgiu uma oportunidade de eu ser promovido mais uma vez, eu fui promovido e fui para Manaus. Trabalhei em Manaus um tempo e lá um dia, trabalhando lá em Manaus, uma pessoa de Belo Horizonte foi lá fazer uma inspeção, era um auditor, naquela época chamava inspetor, e no final do trabalho dele me perguntou se eu não queria voltar para Belo Horizonte. E eu disse para ele que era o meu sonho, minha família em Minas, e voltei para Belo Horizonte. Tinha quanto tempo você estava em Manaus? Depois eu fui para Manaus em 1970, fiquei em Manaus até 74. 4 anos. 74 eu voltei para Belo Horizonte, e aí é uma coisa muito interessante. A pessoa que me pôs no banco tinha vindo para Belo Horizonte, era o chefe dessa inspetoria, e eu vim para a inspetoria do banco. E aí é uma coisa interessante que eu conto com muito orgulho. Que massa. É que depois de uns 4 ou 5 anos, eu virei o chefe dessa inspetoria e virei chefe dessa pessoa. Com a maior humildade do mundo, de imaginar que eu não dava conta de ser o chefe dele. Mas, pela idade dele, já estava perto de aposentar, eu virei o chefe da auditoria e ele virou uma pessoa subordinada a mim. Subordinado só no plano de cargo e salário, que, obviamente, o respeito que eu tinha por ele era de chamar de pai, de padrinho, de tudo. Que massa, mas isso tudo dentro do organograma do banco. Tenho muito orgulho disso. E aí a minha vida continuei crescendo dentro do banco. E eu estava na auditoria do banco, um dia eu estava em Salvador,
Isso nós já estamos falando nos anos 80, princípio de 80, estava em Salvador, fazendo uma auditoria lá, e chegou lá um diretor do BENS, de uma área lá, e alguém falou que tinha uma pessoa de Belo Horizonte lá. Aí ele foi lá, conversou um pouquinho comigo, eu estava lá a trabalho do banco também, e perguntou onde o hotel eu estava hospedado, eu falei, e nós ficamos amigos ali naquele dia. Obviamente que ele era um diretor e eu era só um auditor. E ele falou, quando você chegar em Belo Horizonte, você me procura lá. Mas eu imaginei, esse procura era para bater um papo e tal. Belo Horizonte, nós trabalhávamos no prédio lá em Belo Horizonte, prédio de 25 andares, e tinha eram 4 elevadores, e tinha um privativo para os diretores e o presidente do banco. E eu esqueci aquilo. Um dia eu voltei para Belo Horizonte, depois de muito tempo, estou na fila, ele passa o elevador privativo, me vê e me puxa para o braço. Entra aqui no elevador comigo. E eu entrei e fui com ele no elevador, e ele falou, olha, você vai sair da auditoria, você vai ser chefe do departamento de patrimônio do BENS. Chefe do departamento de patrimônio era uma coisa absurda, o banco tinha 750 agências, era tomar conta disso tudo. Eu achei aquilo a coisa mais absurda do mundo, e ele disse que ia, e me levou até o presidente do banco, e falou com o presidente que era para me promover para chefe do departamento de patrimônio do banco. Foi uma coisa assim inusitada e principalmente no Belo Horizonte, um banco político, onde tinha pessoas que lá estavam há muito tempo, aí chega eu lá de Manaus, com pouco tempo, pego um departamento que era praticamente um dos mais importantes do banco, despachava diretamente com o presidente. E eu fui, mais uma vez, promovido para esse cargo, e continuei nesse cargo um tempo, e depois, mais uma vez, virei superintendente, que é hoje um diretor, se estivesse no organograma geral, seria um diretor do banco, naquela época, superintendência. E fiquei, e isso tive toda essa ascensão, mas volto a falar, muito ajudado por pessoas. Todos os lugares onde eu trabalhei, pessoas me ajudaram. Eu tive muito boa vontade. O que você acha que despertava nas pessoas em te ajudar? Era o jeito de você tratar as pessoas, a seriedade que você fazia as coisas, a excelência? O que você... Ô, Giovanni, eu tive uma infância, naquela infância bruta, das pessoas baterem, das pessoas criarem desejos, mas parece que foi a maior aula que a gente possa ter. Eu aprendi toda a minha vida, e peço a Deus todo dia, para respeitar pessoas e ser humilde. Talvez as pessoas não imaginem que eu seja humilde, mas eu procuro ter toda a minha vida, todo o tempo, ser humilde com todas as pessoas. Eu acho que é um caminho muito bom da gente trilhar, é ter humildade, reconhecer erros, certo? E ter, principalmente, subordinação. Hierarquia e disciplina são coisas que nós temos de ter na nossa casa, na nossa vida profissional. E eu sempre tive isso na minha cabeça, de hierarquia. Já ganhei broncas assim, de toda maneira, e sempre imaginei que eu tinha uma chefia acima de mim, que eu tinha de respeitar. E outra coisa também, eu nunca bati ponto na minha vida. Eu trabalhei 39 anos no banco, nunca bati ponto. Sempre cheguei antes e sempre tive disponibilidade para trabalhar. Perfeito. Nunca ganhei uma hora extra e sempre tive disponibilidade. Eu acho que isso ajuda muito também. As pessoas veem quando você tem disponibilidade para as coisas. Exatamente, independente de salário ou não. Perfeito. Pra você ter uma ideia, aqui no Cicobi, o dia que eu chego depois das 8, a minha cabeça dói. Eu acho que eu ser presidente do Cicobi, eu tenho que chegar antes dos funcionários. Eu me cobro isso. Entendeu? Eu me cobro isso. Acho que eu tenho que dar exemplo. Perfeito. O presidente tem que chegar antes dos funcionários. E eu tento fazer isso todos os dias. O dia que eu chego 8h05, eu fico ruim. Eu tenho que chegar antes das 8 horas, porque eu acho que eu tenho... Primeiro, que eu sou o mandatário maior, eu tenho o melhor salário, então eu tenho que dar exemplo aos funcionários. E isso ninguém me tira da cabeça. Então, isso me ajudou muito no meu dia a dia enquanto funcionário. E aí, continuando o meu lado profissional... Em 98, o banco, surpreendentemente, é vendido para o Banco Itaú. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu era superintendente, eu e mais 41 pessoas, nós éramos 42 superintendentes do banco, e nós torcíamos para o holandês comprar o banco. Por que torcia? Porque o holandês não tinha know-how no Brasil. Se eu comprasse, nós tínhamos a oportunidade de ficar em mais tempo. Ia precisar da equipe. Exatamente. E nunca imaginava o Itaú, um Bradesco comprar, porque senão sabíamos que nós não íamos ser aproveitados. Quando o Itaú comprou, quando deu o desfecho final, e aí é uma coisa interessante, nós tínhamos alguma coisa que chama-se mordomias. Eu, por exemplo, como superintendente, eu tinha um aluguel de um bom apartamento pago pelo banco, tinha um automóvel à disposição, uma secretária e um assessor, e uma equipe toda, obviamente, que
trabalhava muito, mas tinha tudo isso. O Itaú chegou e nos tirou isso tudo, nos confinou numa sala lá fora do prédio, lá na Rua Tamoios, e nós ficávamos lá. A única comunicação que tinha com a cúpula do Itaú era através de um ramal telefônico. E estavam lá, aquele montoado de gente vai fazendo palavra cruzada, esperando o que ia acontecer. E de vez em quando um de nós éramos chamados no prédio. E a angústia que vocês ficavam ali? Obviamente que não voltava. Os primeiros que foram chamados não voltavam, eram demitidos. E a gente sem compreender o porquê daquilo. Depois de muito tempo vieram me falar o porquê, mas naquele momento a gente não compreendia como é que pessoas ganhando bem, por que não demitir logo? Por que confinar pessoas e deixar a gente naquela angústia? E eu tinha uma coisa muito boa a meu favor, porque eu estava com 29 anos de bem, já estava na estabilidade provisória. Então, eu com 30 anos eu podia aposentar proporcional. Eu sempre paguei uma previdência a minha vida toda, que é o que me salvou em termos salariais, porque senão eu estava aposentado hoje pelo INSS só. Então, eu não estava numa condição desfavorável. Mas, porém, entrou no bens, queria aposentar, assim como todo mundo fazia. E a gente via que prematuramente nós íamos ser demitidos. E aí, um belo dia, eu fui chamado. Aí cheguei no prédio e a secretária, né, mandou eu sentar lá, o diretor passou, nem olhou para mim, entrou lá para cima. Quando foi 11 horas, ela falou comigo, volta. Você já esperando ser demitido, né? A gente não sabia o que acontecia, né? Aí, uma hora eu voltei de novo, porque 6 horas lá, pode ir embora, depois chama de novo. Isso é uma pressão moral tão violenta que faz nas pessoas. E eu voltei louco, foi lá, o cara passou por mim, não me cumprimentou, de tarde também não. Que agonia do cara. Também voltei lá. No outro dia me chamou de novo. Me chamou e eu fui. Aí ela mandou entrar na sala da pessoa. Ele estava de cabeça abaixo e perguntou para mim assim: você tem disponibilidade para ir para o Paraná? E eu disse sim. Ele falou: então conversa com a secretária lá. Eu voltei, ela disse: não, tem uma passagem. O Itaú tinha acabado de comprar o Banco Estado do Paraná, o Banestado. A gente estava terminando o bem, a gente estava comprando o Banestado. E eu fui lá, ela me deu uma passagem e eu fui para o Paraná, sem saber nada do que ia acontecer. A conversa só foi essa? Só foi dessa maneira, por Deus do céu, dessa maneira. E eu fui para o Paraná, tinha um hotel reservado lá, aí cheguei lá e integrei no grupo do Itaú que já estava lá. Então, eu tive esse privilégio de ser um dos que foram para o Itaú. Alguns outros também foram. Que eles aproveitaram. Que eles aproveitaram. Eu fui para o Paraná, integrei a equipe do Itaú, depois de lá nós fomos para Goiás, comprou o bag também, nós fomos para Goiás também, essa mesma turma, e eu continuei no Itaú e, graças a Deus, 9 anos como superintendente, voltou todos aquele, eu não diria mordomia, mas aquela condição de trabalho, de ter um assessor, de ter um automóvel à disposição, de ter uma secretária e ter um grupo de trabalho. E aí te dá, no princípio do ano, te dá uma missão, você sai e cumpre a sua missão até o final do ano, te dão toda a condição. E aí eu trabalhei mais 9 anos no Itaú, aposentei com 38 anos de banco, já no Itaú, com muita felicidade, sou muito grato ao Itaú, sou muito grato a tudo, e a minha carreira profissional foi essa. Então, ela não foi diferente de qualquer uma outra pessoa. O que eu tive foi muitas oportunidades, aproveitei essas oportunidades e soube aproveitá-las com muita assim, vontade mesmo de trabalhar. Não tive nenhum momento que falasse, vamos fazer isso, que eu dissesse não. Então, todas as oportunidades que eu tive, elas aconteceram de uma coisa muito natural. Eu não tinha padrinhamento político, o banco era político, o Benji era político, mas eu não tinha padrinhamento nenhum. Mas, graças a Deus, as pessoas que estavam dirigindo o banco viram em mim e em outras pessoas também potencial para poder trabalhar o banco. E foi assim a minha carreira, e graças a Deus eu aposentei. E esse período todo que você ficou fora, rodando o Brasil, nesses lugares que você ficou, nessas agências, você tinha a ligação aqui com o Carlos Chagas ainda? Não, é uma coisa interessante. Eu fui embora, conheci Carlos Chagas uma vez, porque nós morávamos no município de Carlos Chagas, mas mais perto de Pavão. E daquela época era o animal ou então a pé. E eu fui muitas vezes no Pavão a pé e fui muitas vezes a cavalo e nós não víamos em Carlos Chagas. Certo? Carlos Chagas era distante, Pavão era mais perto. Então eu vivi a minha infância sem ter nenhuma ligação com Carlos Chagas, nenhuma mesmo. A ligação era com o Pavão. Inclusive fiz 3 anos de escola na roça e o 4º ano eu fiz no Pavão e não aqui em Carlos Chagas. Então, eu não tinha ligação. Como é que foi a minha ligação com o Carlos Chagas depois disso? Porque quando eu fui embora, aí meus pais, os irmãos mais novos, meu pai comprou uma casa aqui, meu pai é uma pessoa analfabeta, não foi eleitor porque não sabia escrever, mas teve a visão de pôr os filhos para estudar. Então, ele comprou uma casa aqui na Rua Belo Horizonte,
e minha mãe veio para cá. Quando, depois de 5 anos que eu estava em Goiás, lá em Goiânia, que eu voltei aqui, minha mãe não morava aqui ainda, mas eu já voltei para o Carlos Chaves, já tinha várias pessoas que moravam aqui, o trânsito já era mais por aqui, que já tinha mais automóvel, já tinha caminhonete, já tinha jipe, já tinha essas coisas. Mas eu não tinha ligação com o Carlos Chaves, não tinha. A minha ligação era com Pavão e na roça. E um pouco com Águas Formosas, que eu fui para lá, foi meu primeiro emprego lá, foi em Águas Formosas. Então, não tinha ligação com o Carlos Chaves. E como é que as pessoas, a nível de Cicobi, te conheceram, começaram a criar uma relação para te propor um convite para você voltar para cá? Antes disso aí, o Itaú chegou a fazer uma homenagem para você, né, na revista. Fez uma homenagem na revista Veja, que eu tenho muito orgulho disso. Estava na minha sala, uma edição da revista Veja, com homenagem de capa para mim. Para você? Para mim, estava na minha mesa, na revista Veja, ele comprou uma edição da revista Veja, e numa das capas da revista Veja, ele fez uma homenagem para mim em 2 páginas. Está num quadro lá na minha sala. Eu tenho, além de uma placa muito bonita que eles me deram quando eu postei, um relógio de ouro, que uma das minhas filhas guarda isso, diz que não me dá nunca, né? Minha filha mais séria, um relógio de ouro. Uma semana vai em São Paulo, no Hotel Transamérica, com direito a passeio de helicóptero, direito a festa, na minha aposentadoria. E um relógio, e me deu essa homenagem numa revista Veja, comprou a edição da revista Veja. Que massa. E fez uma homenagem. Será que era um bom profissional? Será que merecia muito orgulho. Esse reconhecimento? Porra. Foi muito orgulho mesmo. Não esperava nem que eu tivesse essa homenagem do Banco Itaú. Mas tive, ganhei um relógio, o relógio está guardado, estava escrito Valdeir Costa Barbosa, Itaú, aposentadoria, 30 anos, assim, né? Uma coisa muito interessante, um relógio Mido. Que top, parabéns, não então, sabia, não. Mas essa homenagem da revista Veja, eu fiz questão de estar num quadro lá no Cicobi hoje, porque é motivo de muito orgulho. Está lá no Cicobi? Está lá no Cicobi. Quando eu for lá, eu quero dar uma olhada lá. Está lá, eu mandei fazer um quadro, estava bonito lá atrás da minha mesa. Então, uma coisa muito interessante. Mas você me perguntou sobre... Como é que você estreitou a relação? Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, inclusive, Giovanni, quando eu me candidatei aqui, as pessoas devem lembrar, muitas pessoas lembram que as pessoas, a outra chapa, ela achou uma condição muito não diria denigrir a minha imagem, mas falar que eu era um forasteiro. As pessoas, a abordagem era, essa pessoa que está vindo para o Cicobi, ele é um forasteiro, ele não mora aqui, ele é do Itaú, ele é isso, é aquilo. Só uma informação, um detalhe. Nessa eleição, eu ajudei a outra chapa. Eu era um garoto amigo, né, pessoal do filho. E eu ajudei lá no parque, o pessoal chegando e fazendo. Um detalhe. É verdade. Realmente foi uma coisa assim muito grande, né? Nós tivemos aí quase 2.000 pessoas votando naquele dia, certo? O outro candidato, o Belino, é uma pessoa. Foi uma votação acirrada, não foi? Foi muito acirrada, 64 votos de frente. Quase 2.000 pessoas votaram. E o Belino, que era o candidato, era uma pessoa muito boa. Não é uma pessoa muito boa. Muito querida. É meu amigo, é muito querido, é uma pessoa que merecia ter sido eleito, merecia porque pôs a primeira pedra no Cicobi, trabalhou 20 anos no Cicobi, então é uma pessoa que merecia. Infelizmente, o grupo dele não quis fazer uma composição de chapa, e aí foi para o embate. E aí as pessoas, não ele, mas algumas pessoas da chapa falavam que era um forasteiro, e tal, e etc. E então foi muito ruim. Mas como é que foi a ligação? O dia que o Cicobi imaginou de ser uma cooperativa, a primeira pessoa que ajudou o Cicobi fui eu. Eu nunca contei essa história. Que massa. Mas, na verdade, quando eles imaginaram... Quando era o Credicar? Quando era Credicar. Quando eles imaginaram fazer a cooperativa, eu era um executivo do Benj, tinha lá uma ampla sala lá no andar do Benj, tinha toda a condição de ajudar, e fui procurado, na época, pelo Evo Etman e Leo Albino, para ajudar, e eu, naturalmente, fiz todo. O primeiro contato que eles tiveram no Banco Central fui eu que levei. Quando, na livre de missão, em 2004, 2005, estava livre de missão para ir no Banco Central, fui eu que fui com eles. E as questões mais problemáticas que tinha aqui, houve alguns problemas aqui no Cicobi que mereciam uma atenção maior. Antes de acionar, digamos, a auditoria, eu era o consultor do Cicobi para poder o que nós devemos fazer. Então, o dia que o primeiro... E como é que as pessoas te encontravam, sabiam de você? A ligação minha de Leo Albino é Voete. Perfeito. Nós nascemos e criamos da região, juntos, lá, né? Na região. Eu sou vizinho de fazenda de Leo Albino, extremamente dele. Ele acompanhava a sua trajetória? Ele era acompanhava, ele é Voete.
Evoete, eu morei com a família de Evoete um pouco tempo, fui muito amigo deles, e eles acompanhavam isso, então sabia de mim lá em Belo Horizonte. Então, quando começaram a mexer com isso, eu fui a pessoa que mais colaborei com eles. Não explorei isso aqui na época da eleição, não quis explorar isso, que achava que era um marketing pessoal. Estou te contando a primeira vez aqui. Então, o primeiro contato que eles tiveram com o Banco Central, o primeiro contato que eles tiveram com pessoas lá de Belo Horizonte foi através de mim. E outra coisa, te conto mais uma. No início da cooperativa, ela não tinha dinheiro para pagar passagem, ela não tinha dinheiro para poder custear. A Leobine ia sempre a Belo Horizonte, hospedava no meu apartamento, hospedava lá, buscava ele na rodoviária, e levava na rodoviária e ela hospedava lá no meu apartamento, porque não tinha dinheiro, não tinha muito recurso para poder pagar um hotel. Isso eu fiz espontaneamente a minha vida toda lá, quando o Leobine precisou disso. Depois foi ser autossuficiente, eu também mudei de Belo Horizonte. Então, a minha ligação com o Cicobi foi desde o primeiro dia dela, obviamente, como consultor 0800, que eles falam, né? Nunca cobrei nada e sempre tive essa condição. A minha sala lá sempre foi disponível para eles e eles fizeram muitas reuniões lá, e a gente teve essa relação. E aí, quando veio para a eleição, as pessoas exploraram isso de uma outra maneira. Eu, naturalmente, minha mãe morava aqui, tinha 2 irmãs minhas que moravam aqui, minha mãe estava doente, mas morava aqui, então eu não era um forasteiro. E outra coisa, quando da eleição, eu tinha um compromisso com o Itaú, estava, inclusive, prestando um serviço para o Itaú na Argentina, certo? Então, depois que eu aposentei, eu passei a prestar algum serviço para o Itaú. Mas um serviço que eu podia largar no outro dia, e foi o que aconteceu. O dia que eu fui eleito, no outro dia, eu fui lá, devolvi o meu crachá do Itaú e voltei para Carlos Chagas para tomar conta do Cicobi. Aí, graças a Deus, deu certo. Mas foi assim. Perfeito. E você tinha alguma expectativa e tal? Seria mais um desafio ou seria só mais um cargo de sua carreira? Como é que... Não. Primeiro, Giovanni, eu não tinha intenção nenhuma de vir para cá, nem morar aqui. É porque você sempre morou nas capitais. Não, o que acontece? Vou contar um pouquinho de família agora. O que acontece? Quando eu aposentei, eu tinha família em Goiânia, eu tenho 4 filhos que moram em Goiânia, eu fui casado lá, sou separado, e tinha 4 filhos que moram lá. E Goiânia foi meu primeiro emprego. Goiânia é uma cidade nova, gosto muito de Goiânia, e minhas filhas estavam lá. O que eu tinha aqui em Carlos Chagas? Minha mãe e irmãs, que só tem não tem nenhuma irmã que mora aqui mais. Então, eu não tinha intenção de vir para cá. Acontece que quando eu estava na Argentina, eu vim aqui um dia e minha mãe começou a conversar comigo e eu vi que minha mãe estava assim com alguns problemas. Eu levei ela no geriatra, estava ainda faltando, doutor Idelfonso, e falou, sua mãe está com Alzheimer. E eu perguntei, o que é Alzheimer? Ele falou, é uma demência. E o que eu faço? Família, vocês têm que cuidar de sua mãe. Aí eu imaginei, eu era a pessoa que o meu pai morreu novo, eu não vivi meu pai, e eu vivi muito pouco a minha mãe, que eu fui embora, eu fiquei 30 anos fora. Eu falei, agora é a hora, eu bem aposentado, com toda a condição de vida e até financeira, voltei para cá para cuidar da minha mãe. E aí comecei a relacionar com o Carlos Chagas, e entendi que eu não devia ir para Goiânia, e sim ficar aqui. E aí, como eu estava assim, cuidando da minha mãe aqui, surgiu a oportunidade de participar do conselho de administração da Credicar, já era Cicobi. Do Cicobi, fui convidado por Leobine e Evoeste para participar do conselho. E aí eu fui participar do conselho. Mas eu ainda estava no Itaú ainda quando eu participei do conselho, certo? Eu vim aqui só uma vez por mês, mas com o negócio da minha mãe ficou 7 anos aí em cima de uma cama, ela viveu as 3 fases do Alzheimer. Contratei 2 cuidadoras para cuidar dela, mas eu ficava dando aquela assistência, levando a metafotona, aquela coisa e tal, e vivendo com ela aí. Tive essa felicidade de cuidar da minha mãe. Quando ela mais precisou de uma ajuda... Você estava presente. Estava presente. Quer dizer, é um pouco da dívida, da gratidão que eu tive com a minha mãe e com meu pai, que morreu de repente, e eu não tive o prazer de vivê-lo. Eu vivi só até os 17 anos lá na roça, depois, quando eu tive condição de viver meu pai, ele faleceu. Então, eu voltei para cá, fiquei muito feliz de ter voltado para cuidar da minha mãe, e depois essa felicidade de entrar no Cicobi. Mas a minha entrada no Cicobi foi por um acaso, assim, como presidente. Eu não era o candidato do Cicobi. Ela aconteceu por uma questão de política interna, talvez imaginaram que, para substituir o Albino, eu estava completando 20 anos do Cicobi, para substituí-lo com a minha experiência do banco,
do Banco Itaú e do BENJ, já que criou um momento político muito forte com a demissão do Bellini, criou um momento político muito forte, talvez seria interessante ter uma pessoa que teve um know-how de banco para contrapor a política. Até tá uma visão diferente. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu, politicamente, sou zero, não dou conta de nada politicamente, mas acreditei no projeto. Topou o desafio. O desafio de Belbino, o projeto do Conselho, e, infelizmente, teve todo aquele tumulto que foi uma eleição, parecia eleição de prefeito, né? E o Cicobi, graças a Deus, não saiu arranhado a imagem do Cicobi politicamente, certo? Então, ficou só naquele dia, mas acabou a política naquele dia, acabou tudo. Graças a Deus, eu já estou no 3º mandato no Cicobi, não houve mais nenhuma evolução política de disputa, certo? Muito embora isso é uma coisa muito democrática. Perfeito. Ela tem de existir de vez em quando para poder ter as pessoas avaliar mais quem está lá e quem pode entrar. Agora tem que ser uma coisa mais democrática, sabe? O negócio partiu para um lado assim, ó, de um lado, isso, e aí se fosse mais respeituosa. A gente ouviu em pré-assembleias muitas coisas que não deviam ouvir, certo? E a gente teve o cuidado também de não rebater essas coisas, certo? Mas foi um momento. E a gente tem de entender, um momento político, as pessoas se armam da melhor maneira possível, que elas acham que devem armar. Então, foi muito compreensível aquilo. Perfeito. Certo? O mais importante de tudo, Giovanni, é que depois que passou a política, acabou, e muitas pessoas que às vezes achavam que não devia mais continuar, nem ter no Cicobi como a instituição dele por causa daquela política, voltaram. Perfeito. Hoje a gente vive uma normalidade muito grande, porque o Cicobi é maior do que todos nós. Passaram a conhecer também o seu trabalho, né? Ver trabalho que era sério. É um trabalho de equipe, né, Érica? Então, a gente está lá na frente do Cicobi com a missão de coordenar uma equipe. Mas o Cicobi hoje é uma equipe, certo? Perfeito. É uma equipe assim, muito bem estruturada. Várias peças. Nós tivemos o prazer de ter você lá como funcionário. E você sabe, é uma equipe mesmo. As pessoas não destoam, sabe? Então, graças a Deus, eu sou mais um instrumento disso. A experiência que a gente tinha de banco, 40 anos de banco, dá uma experiência muito grande para você tentar fazer que uma equipe seja bem estruturada. E é o que acontece hoje no Cicobi. Perfeito. Ô Valdeir, e qual o seu nível de participação na transformação do Cicobi, que hoje vocês têm agência espalhada na cidade e tal, para ser referência na região? Acontece o seguinte, Eric e Giovanni, o Cicobi ele nasceu numa cooperativa com 27 pessoas, certo? Naquela época a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, coragem de montar uma cooperativa, certo? Com 27 pessoas, hoje nós somos 10 mil associados. O que acontece? O Cicobi, até muito tempo, não só o Cicobi Carlos Chagas, mas o sistema cooperativo brasileiro, ele tinha uma participação de mercado muito pequena. Os grandes bancão tinham a fatia toda. Hoje nós estamos aí com 10%, 15% de participação de mercado, que é extraordinário, certo? Enfrentando os bancões aí, certo? Os 4, 5 bancos grandes. Então, o que acontece? A cooperativa, quando eu assumi em 2011, ela passava de uma transformação de uma cooperativa pequena para uma cooperativa. Todo o sistema passava para uma transformação, ou seja, ou cresce ou acaba. Perfeito. Porque se continuasse ou adapta ou evolui. Exatamente. Se continuasse pequeno, naturalmente as despesas eram grandes em relação à receita. Você tinha de partir para o mercado mais competitivo. Obviamente que a cooperativa ela difere de um banco. Ela tem sócios. O banco é um dono, certo? Então, ela tem que ter um cuidado maior na gestão. E aí, o Banco Central teve um olhar muito bonito para as cooperativas, viu que o sistema estava crescendo e criou programas de gestão, certo? E isso, as cooperativas teve a oportunidade de crescer de uma maneira assim, sustentável, certo? Sem avançar. Somente o Cicobi Carlos Chagas, ele sempre teve essa preocupação de não imaginar que para o mercado aí atirando de toda maneira e sempre com os pés no chão. Muita prudência. E aí fez crescer. Então, o que acontece? Quando eu assumi, o sistema todo passava por essa transformação. Eu tive a grande oportunidade de primeiro, participar mais do sistema num todo, vim de banco, experiência de banco, participar do sistema num todo, aprender muito, mas também com visão futurista do que seria uma cooperativa. E aí ela já tinha as agências que ela tem hoje, fora Santa Helena de Minas, e agora que nós vamos inaugurar, Santa Helena, fora Bertioga, já tinha as outras agências.
Mas nós tínhamos um público, sempre foi muito conservador, um público principalmente voltado para o rural. Com a livre admissão em 2005, você teve um leque de oportunidade de abrir o mercado. Aí você teve como competir com os bancos. Aqui em Cabo Thiago, por exemplo, nós temos uma participação de mercado aqui extraordinária. E nós temos aqui um Bradesco, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, que são os 3 maiores bancos. E a gente tem... Porque como é que isso começou a acontecer? Nós imaginávamos que nós tínhamos... Todas as classes sociais, nós tínhamos de ter elas como sociais. Comerciantes, todo mundo. E como a praça é muito rural, a gente teve muita credibilidade de buscar recurso rural para poder aplicar, para as pessoas aplicarem e ter condição de crescer as suas propriedades, o seu gado. E aí fomos também para o comércio. E o comércio tem um grande atrativo hoje, que são as pessoas assim, muito com os pés no chão, né? Trabalham dentro de um patamar muito aceitável que os bancos querem. Então, eu tive essa oportunidade de entrar no Cicobi quando eu experimentava todo o sistema e esse crescimento. E aí nós tivemos essa oportunidade de crescer uma carteira, de ter mais associados, de ter participação de mercado. Isso foi uma coisa muito natural, não fui eu que fiz. Perfeito. Obviamente que eu tinha um know-how de mercado muito grande, porque vem superintendente do maior banco do Brasil, você tem uma condição assim, muito grande de análise de crédito, de uma série de coisas. Mas tudo isso, quando você aplica isso numa cooperativa com patrimônio pequeno, você tem que estar muito os pés no chão. Perfeito. Mas isso aconteceu de uma maneira natural e hoje, graças a Deus, a gente tem aí 6 agências. Vamos inaugurar agora, e vocês são nossos convidados, no mês de outubro, se Deus quiser, nós vamos inaugurar uma agência fora do estado, que é em Teixeira de Freitas. Tivemos oportunidades, fomos convidados para ir para Belo Horizonte, abrir agências em Belo Horizonte, e isso até por aval do Banco Central, pela performance do Cicobi Cabo Thiago. O Cicobi Cabo Thiago foi convidado para abrir agências em Belo Horizonte. Hoje nós podemos abrir agência em qualquer lugar do Brasil, porque nós temos viva admissão hoje, podemos ter associado em qualquer lugar do Brasil, mas nós não fomos para Belo Horizonte, principalmente nesse primeiro momento, e lá já tem hoje mais de 20 cooperativas lá, então hoje as cooperativas não estão só mais no interior, imaginávamos que nós ainda tínhamos campo para crescer por aqui. É muito melhor você ser menor, mas mais sustentável, porque você ir para um campo grande igual Belo Horizonte, disputar um mercado com menos condição de fazer isso à distância. A gente não ia para uma diretoria lá em Belo Horizonte só para cuidar de uma agência. Então, nós pensamos bem, o Conselho entendeu que não devíamos ir para Belo Horizonte no momento, certo? Então, não fomos, mas hoje a gente acha que já pode crescer mais, e nós estamos indo para Teixeira de Freitas. Essa de Teixeira... A praça é boa demais. Tem demais. Lá já tem outra agência do Cicobi? Lá tem 3 agências do Cicobi lá. Cicobi sul da Bahia. Tem 3 agências, extremo sul da Bahia, 3 agências do Cicobi lá, mas a gente tem um mercado muito grande para ser aproveitado. Nós vamos para lá não para tomar clientes deles, mas sócios de um mercado que ainda tem lá hoje, muito grande, sabe? Lá ainda tem espaço mais 3 cooperativas. Nós fomos a primeira que estão indo, mas com certeza vai outras cooperativas para lá também. A praça é muito grande, ela evoluiu muito, certo? Tem um mercado muito grande. A Bahia se transforma, né? Que ela hoje na área de terras, ela tem lá mamão, abacaxi, melancia, cacau, e tem eucalipto, cana e gado. E um comércio extraordinário. Tem muita gente que produz. Então, é uma praça que a gente acredita que vamos ter sucesso lá, com os pés no chão, obviamente. Perfeito. Além do know-how, assim, do conhecimento e tal, o fato de você conhecer pessoas, lideranças nesse meio, ajudou você transformar, né, nessa estrutura bacana do Cicobi? Sim, o Cicobi sempre foi muito estourado. Os conselhos do Cicobi foram sempre de pessoas idôneas, de pessoas de muita responsabilidade, de pessoas assim de muito conceito, não só comercial, pelo poderio econômico, às vezes, financeiro de alguns conselheiros que ela já teve, mas pelo que essas pessoas representam na comunidade. Que massa. Esse é o grande ganho do Cicobi Cabo Thiago. Ter conselhos sempre de muita credibilidade. Giovanni, você ter hoje uma carteira aí de mais de 100 milhões de depósitos a prazos, isso tem que ter credibilidade, certo? O cara tem lá 4, 5, 6, 10 milhões, colocar no Cicobi, não colocar no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, é preciso que ele tenha confiabilidade em quem está dirigindo. E isso é um conselho fiscal, conselho de administração, conselho fiscal. Então, nós sempre preocupamos, e o Banco Central também preocupa com isso muito, de pessoas
com a vida ilibada, com pessoas de conceito, para estar à frente de um conselho. Para você ter uma ideia, hoje, os nossos bens estão todos disponíveis para o Banco Central. Qualquer coisa que você faça de errado, que tenha aí gestão temerária, que é sócio. É de sócio, você está dando prejuízo para sócio. Então, o Banco Central tem lá nossos bens de disponibilidade, certo? Todo o nosso patrimônio está lá disponível no Banco Central para que a gente tenha o máximo de cuidado para não fazer coisas erradas que venha dar prejuízo ao sócio, certo? Então, hoje, a credibilidade do Cicobi está nos conselhos dele. Sempre teve, dentro desses 30 anos, conselhos de muita responsabilidade e também tem uma cooperativa que nunca teve nenhum desvio de nada, nenhum escândalo de nada, nenhum boato de nada, nada. Sempre teve uma retidão nas coisas. Os nossos balanços desses 30 anos sempre foram, todos os 30 balanços, eles foram auditados pelo Banco Central, nós temos 3 auditorias, eles foram auditados e nenhum teve uma ressalva de nada. Então, as nossas assembleias, quando elas são aprovadas pelos nossos associados, vai para o Banco Central e nunca teve, nesses 30 anos, nenhuma ressalva do Banco Central de nada. Graças a Deus, sempre. Isso nos dá credibilidade, certo? Então, você tem seu dinheiro para aplicar, você aplica no Cicobi, porque sabe que, assim como os outros bancos também, são tudo de muita responsabilidade, a gente tem essa confiança do associado. Vocês conquistaram essa confiança. Exatamente. Como foi conquistada ao longo dos 30 anos, com trabalho, mas com muita credibilidade nos conselhos. Os conselhos são, hoje, nós reunimos uma vez por mês o conselho e algumas vezes extraordinariamente, e lá não tem a palavra do presidente. Eu posso imaginar alguma coisa lá da minha maneira, mas é sempre discutido os assuntos. Que massa. E votados. Eu só voto quando empata, somos 9. Só voto se dá empate os 8. Graças a Deus, tudo isso tem passado de uma maneira muito bem discutido. E isso dá muita credibilidade ao Cicobi. As auditorias que vêm nos auditar todo ano, a auditoria de cooperativa, a auditoria do Banco Central, graças a Deus, as nossas auditorias são obviamente, que toda auditoria encontra algum ponto faro de alguma coisa, mas nada que transforma isso em um ponto... Pode comprometer. Comprometer uma gestão temerária e nada. São coisinhas que você vai resolver da melhor maneira possível. Perfeito. Você falou aí que o Cicobi vai fazer 30 anos. 5 anos atrás vocês fizeram uma festa maravilhosa lá no parque, 25 anos. 25 anos. O que vocês estão projetando para esses 30 anos, né? Com esse tempo de pandemia? Qual a ideia do Cicobi? Vai rolar uma live aí, né? Pois é. Giovanni. A nossa ideia, e era o nosso grande sonho, agora nos 30 anos, que 30 anos é uma maioridade, assim, já de conceito. Olha, o Cicobi tem 30 anos. Todas as pessoas falam, você tem 30 anos e está bem, está crescendo, é sinal que essa empresa é boa. Então, era a festa que a gente tinha de fazer aos 30 anos. Para mim, coroava com êxito essa festa de 30 anos. Nós fizemos uma festa de 25 anos, onde trouxemos aí para o parque mais de 1.200 pessoas, fizemos festa em todas as agências, permitia-se isso. E o associado do Cicobi merece isso. Perfeito. Mas nós, infelizmente, 2 anos aí de uma pandemia que nos tem nos castrado de tudo, principalmente do contato pessoal, certo? Principalmente do contato. A gente ainda vive uma coisa assim de assustar ainda, como é que é aglomerar, etc. E a gente quebrou a cabeça e não encontrou solução para fazer aquela festa de homenagem a muitas pessoas, de entretenimento e de merecimento que o Cicobi tem com o seu associado. Criamos estrutura financeira para essa festa, certo? E, infelizmente, ela não pôde ser feita. O que é que a gente imaginou? E eu tenho visto aí, Giovanni e Eric, todos os dias, praticamente, a gente está acudindo a alguma pessoa que está passando necessidade. Tem gente passando fome, tenho certeza que... Infelizmente, é real. Então, desde o início da pandemia, não só o Cicobi, mas, pessoalmente, eu e vocês todos, todo dia dá uma cesta básica, todo dia dá uma coisa, porque a gente tem de ajudar. Quando diz assim, fica em casa, o cara vai ficar em casa e vai comer o quê? O que tem no fogão dele para comer? Certo? E aí as entidades também. O que nós, então, imaginamos? E o Conselho aprovou, e eu acho que o nosso social também vai aprovar isso. Nós, ao invés de fazer aquela festa, gastar um dinheiro, não gastar um dinheiro, investir um dinheiro, que isso não é gasto, é investimento em quem construiu o Cicobi. É o merecimento que você falou. O merecimento das pessoas. Aí nós vamos fazer uma live, e ao invés de fazer a festa, fazer uma live, e nessa live nós vamos estar pedindo ao nosso associado doação para entidades. Show de bola. Nós elegemos aqui em Carlos Chagas o hospital,
a PAI e o Lar São Vicente, o Lar dos Velhos, o Lar dos Idosos, né? Acho que é São Vicente mesmo, não sei se é Lar dos Idosos. Lar dos Idosos, e mais 2 hospitais, um em Machacavis e um de Águas Formosas, e mais entidades em Pavão. E o que nós vamos fazer? Nós vamos no dia 21, agora, próximo, a gente vai fazer uma live ali no espaço ali de Rogério Nacu, de Cláudia Nacu, com poucas pessoas, só os fundadores do Cicobi, os funcionários para cantar um parabéns e as principais autoridades que nós vamos convidar. Festa para poucas pessoas, e lá, de 7 às 10 horas, nós vamos estar lá com um cantor, que é o Robério e seus teclados. E nisso aí, o Luciano vai ser o nosso mestre de cerimônia. A gente vai, nesse momento, pedir doações aos nossos associados, às pessoas, para poder ajudar essas pessoas, essas entidades que tem tanta carência, que tem tanta necessidade. E nós vamos, para poder agregar mais algum valor nisso, nós já acertamos com a prefeitura, acertamos com as pessoas que têm... Os comerciantes ali, e nós vamos pôr um telão ali naquele espaço em frente, junto do Face ali. Em frente ao Jovesburg. Exatamente, em frente ao Jovesburg. Então, o que acontece? Ali, eles vão fechar ali o quarteirão, a Polícia Militar vai nos dar um apoio ali, e nós vamos colocar um telão lá, para que as pessoas da cidade também, e aí eu estou falando de associado ou não, se divirtam um pouco, certo? Vão para lá, já que nós não podemos levá-los lá para dentro do espaço nosso, essas pessoas vão poder estar ali participando da live lá, certo? E aí a gente pede a vocês também que, se puder, divulguem isso para a gente. Com certeza. Divulguem isso, eu acho que isso é de muito interessante isso. E volto a falar e até pedir ao nosso associado dessa compreensão de não podermos fazer essa festa como gostaríamos de fazer. Tínhamos uma ideia muito boa aí de um grande evento mesmo, porque o Cicobi merece, o associado merece. Vai ficar para os 35 anos. Se Deus quiser, vai ficar para os 35 anos, se Deus quiser. Vão ter muitos aniversários. Então, vai ser dessa maneira, e eu espero que a gente tenha sucesso. O sucesso musical, para mim, é a coisa menos importante. Entendi. Para mim, a importância disso é a campanha solidária. Campanha solidária para... Nesse momento, né? Importantíssimo. O pessoal participar e participar contribuindo também. Vai ser em termos de cesta básica, certo? Nós vamos ter lá um QR Code lá, uma conta aberta lá, e as pessoas vão poder participar da live e aquelas que tiverem condição e quiser doar alguma coisa para entidades que a gente tem de ajudar. Eu acho que nós hoje somos muito responsáveis, enquanto aqui nas cidades, também pelo social. E eu tenho uma felicidade muito grande quando eu participo do social. Eu tenho uma historinha aqui, aqui tem uma entidade dos meninos, das crianças aí que são meio abandonadas por os pais. São Francisco de Assis. Quando eu entrei no Cicobi, o doutor Israel, ele entrou no conselho, e um dia, na primeira reunião, quando ele teve, em 2011, aí ele falou: Valdir, vamos ver se você conhecer e eu fui lá conhecer. E eu voltei e eu propus ao conselho, naquela época, isso tem hoje 10 anos, todo mês nós damos uma quantia lá, que no começo acho que é R$1.200, hoje é R$1.500 para essa entidade. Nós já damos mais de R$100 mil. E se Deus quiser, enquanto eu estiver no Cicobi, tiver condição de convencer o conselho, e isso é mensalmente. Então, talvez a maior doação que ele tem hoje, mensal, tem 10 anos que ele tem uma doação do Cicobi lá, eu sei que muitas entidades doam. Então, para mim, isso é uma felicidade. É uma felicidade. Eu tenho muito orgulho de algumas coisas. E eu te digo assim, com a maior sinceridade do mundo, eu já tive muita vaidade na minha vida, quando era promovido, há muitas coisas na vida. Sim, é natural também. E hoje eu não tenho nenhuma vaidade de ser presidente da escola, mas eu tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo. E o que me faz ter orgulho é essas coisas, é ser participante de alguma coisa, é poder, com a entidade, participar de alguma coisa na cidade. Contribuir, né? Tudo que se diz, políticas públicas, o Cicobi está no meio. E eu tenho muito orgulho disso, muito mesmo. Orgulho de repente, um cidadão lá da roça sai para o mundo e volta a presidente de uma instituição financeira, pequena, mas uma instituição financeira. Para mim, para minha família, para minhas filhas, é um orgulho tremendo de bom. E vir, depois de tanto tempo fora, estar na cidade, contribuindo com alguma coisa, Giovana, é tudo que eu acredito que uma pessoa precisa na vida para ser feliz. Eu imagino a satisfação. Para ser feliz, para coroar toda a vida, é isso. Então, uma coisa muito interessante para ser falada também, que muitas pessoas não sabem, isso aí foi já na época que eu ainda trabalhava lá,
sobre um projeto social que o Cicobi fez, dos óculos, foi reconhecido nacionalmente. Na região. Esse projeto do óculos é mais uma coisa que a gente traz com muito orgulho. O que acontece? Nós tínhamos aí, naquele projeto do óculos, imaginado aí, gente, vamos fazer alguma coisa, em vez de fazer uma festa aí, de comemoração de alguma coisa, vamos fazer um projeto social. E nos iluminou de fazer o projeto do Cicobi de Olho no Futuro. Aqui, de repente, conversando lá no conselho... Quem teve a ideia do nome aí foi genial. O seu Tovar, o doutor Tovar era conselheiro nosso. E aí, bolando lá, o que a gente faz? O que a gente faz? Falou, minha filha trabalha lá em Sinop, e ela tem um projeto de óculos lá, assim, o prefeito lá, mas Sinop é uma cidade rica, foi a prefeitura que fez. Projeto de óculos lá, de dar óculos para pessoas carentes. Opa, aqui veio na minha cabeça, opa, achei a coisa. Pedi para poder ver o que era, ligamos para a nora do doutor Tovar, ela contou como é que era, foi, é isso. O que nós fizemos naquilo? Gastamos um dinheiro, mais de R$1 milhão naquilo. Porque nós fizemos um projeto espetacular. Projeto Cicobi, e eu vou te contar a história daquele projeto depois. Cicobi de Olho no Futuro. O que aconteceu com aquilo? A gente bolou aqui, o que era? Era pegar todos os meninos de escola, das escolas, nos 5 municípios onde nós estávamos, nos 6 municípios onde nós estávamos, e fazer exame neles, e aqueles meninos que precisavam de óculos, o Cicobi dava óculos. Mas aí, como é que faz isso? Não tínhamos know-how. Mas aí tivemos, e a gente, essa relação da gente com os gestores municipais sempre foi muito boa, independente de quem está lá. Perfeito. E tivemos, naquela época, uma ajuda muito grande da prefeitura, no aspecto assim, de nós podermos treinar professores e eles nos comprometer de trazer os meninos da escola rural para fazer esses exames aqui. O que nós fizemos? Todos ou os que tinham mais dificuldade? Não, no princípio todos alunos. Exame em todos. Fazer exame de todos. Meninos de 5 a 11 anos. Todos os meninos dessa idade, escola estadual, municipal, a ideia era essa, né? Em todas as cidades. Aí fomos de todas as prefeituras, teve uma adesão muito grande dos prefeitos nisso, eles colocaram as prefeituras. Nós fomos em Belo Horizonte, lá em Tabira, nós fomos em Belo Horizonte, contratamos um oftalmologista, que ele vem e monta gabinete. Certo? E depois compramos óculos de uma ótica lá de Itabira, porque foi o preço menor. Então, o que o cara vem? Ele vem primeiro e treina as pessoas. Treina uma professora para pôr o menino para a visão. Fazer os testes. Exato, fazer os testes. Isso nós fomos muito ajudados. E a prefeitura trouxe os meninos, nós montamos barraca ali, demos lanche ali, e os pais vieram também, aquela coisa. Nessa triagem dos meninos, descobre aqueles que precisam de um exame. Essa primeira triagem não é um exame oftalmológico, é a triagem. E aí, nós tivemos aí, digamos, aqui em Carlos Chagas, 500 meninos que precisavam de uma triagem, de fazer o exame. Numa segunda etapa, aí já o oftalmologista fez esses exames. E aí, nesse exame, e aqui em todas as cidades, descobriu que uma série desses meninos precisavam de um óculos. Aí que entra o Cicobi já com a segunda coisa, de doar o óculos. Viabilizar. Aí a gente trouxe uma ótica, reuniu com os pais desses meninos, e ele escolheu a cor do óculos, aí fez um exame para ver o grau, e numa cerimônia muito simples, mas muito assim comemorativa, principalmente assim, de muita importância para o Cicobi, foi entregue esse óculos para o menino, uma sacolinha com óculos, com a receita e uma recomendação para depois fazer, acompanhar esse menino. Para você ter uma ideia, Giovanni, teve crianças que nem o óculos resolveu, já tinham problemas muito mais sérios. E aí as prefeituras encarregadas de ajudar essas pessoas. Que é uma grande parte das pessoas, são pessoas carentes. Você quer vir num médico, você vem, mas um oftalmologista vai intoflatone, na maioria das vezes. Então, essas meninas, tivemos relato depois de crianças, de pais, de alunos, que crianças voltaram a estudar melhor, a ter uma boa relação, por causa do problema era a visão. Mas aí, olha o que acontece, fizemos esse projeto, entregamos esses óculos, para mim foi uma felicidade. Esse projeto, ele fez parte aí de um dia de cooperar, que é todo ano, faz a nível de Brasil, um dia C, que é o dia de cooperar. Algum projeto. Esse projeto foi para Belo Horizonte, para a OSENG, depois foi para Brasília, para a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. E para nós, grata surpresa, um dia nós fomos convidados para ir em Brasília, num projeto da ONU, para poder falar sobre esse projeto. Caramba! Eu estive lá, onde tinha gente dos países, de uma grande parte do país, principalmente dos países de língua portuguesa, e nós mostramos esse projeto lá. Fui eu, Mafran e outra pessoa, e nós mostramos esse projeto lá.
E voltamos para cá felizes e satisfeitos. Aí um dia nós fomos convidados para ir em Portugal, na Universidade Católica de Lisboa, apresentar esse projeto. Para mim, aí foi a coisa mais interessante. Eu fui. Você foi em Portugal? Eu fui a Portugal, fui na Universidade Católica de Lisboa. O cara que trabalhava na roça foi lá para Portugal. Tive a oportunidade de ir a Portugal, na Universidade Católica de Lisboa. Assim, diria até com muita mordomia, hotel e carro para levar, para trazer. Levei Patrícia também comigo, nós fomos lá e apresentamos isso. Inclusive, Paty está convidada. Todo mundo que vem aqui, que tem uma ligação com Paty, cita ela. Então, eu e Patrícia fomos lá na Universidade Católica de Lisboa. E nós vimos uma coisa interessante, super interessante. Depois que apresentamos o projeto, eu fui entrevistado lá por uma pessoa lá, e ele me fez uma pergunta, que você vê o que a gente pensa que está fazendo uma coisa e a coisa é diferente. A dimensão. Falei, esse projeto seu é uma coisa impressionante. Antes de ir para Lisboa, nós fomos em Brasília e esse projeto concorreu com mais outros projetos lá e nós fomos agraciados lá na OCB, fomos lá receber um prêmio em Brasília por esse projeto. Fomos lá com mais outras cooperativas, esse projeto foi escolhido de várias cooperativas, 700 e tantas cooperativas, esse projeto foi um dos projetos escolhidos para ser premiado lá em Brasília. E numa noite, para mim, de gala, nós fomos homenageados lá em Brasília. Não foi a reunião com a ONU, não. Isso foi na reunião para apresentar o projeto. Depois esse projeto foi reconhecido lá em Brasília, na OCB, e nós fomos lá e recebemos um prêmio e uma noite muito, muito gratificante para a gente por esse projeto. Mas aí chega lá em Lisboa, na Universidade Católica de Lisboa, depois de apresentar, todo mundo bate palma, aquela coisa, tinha outros projetos também. Aí a pessoa me fez uma pergunta, o reitor falou, veja bem, você fez esse projeto, bonito, legal. E o resultado depois? Falei, professor, o resultado é que nós entregamos, estamos felizes e satisfeitos. Não, calma. Você tem que completar esse projeto. O que é? Como é que completar? Veja bem, esse projeto é um projeto bonito, muito bom, mas veja bem, o resultado dele está numa avaliação posterior do que aconteceu. Eu acho que vocês deviam, e nós não fizemos isso por causa da pandemia. Perfeito. Entendi. Vocês deviam voltar nessas escolas, vocês têm o cadastro dessas pessoas todas. Buscar os resultados. Buscar o resultado disso. Top, velho. Buscar o resultado disso. E, às vezes você ter patrocinadores que ajudam a fazer isso, porque é um projeto interessante. É um projeto tão interessante que ele já teve toda a repercussão que teve no Brasil e chega aqui em Lisboa, na Universidade Católica de Lisboa, que é uma universidade de pesquisa, e ela vai aproveitar isso para falar com outras pessoas sobre isso. E aqui no Brasil, Giovanni, várias cooperativas nos pediram e copiaram esse projeto, e nós, com todo orgulho, passamos pelas cooperativas, fizeram várias cooperativas fizeram também, às vezes num formato um pouco diferente, mas aproveitou uma dimensão menor. Então, a nossa intenção, se Deus quiser, vai acontecer, é nós buscarmos junto a essas famílias como é que estão esses alunos. O que mudou a vida desse... E, às vezes, dependendo do resultado, nós voltarmos de novo a poder fazer um novo exame dessas crianças e de outras crianças também. Perfeito. Porque isso vai de encontro toda a filosofia do cooperativismo. Certo? Que é ajuda mútua, certo? Perfeito. Então, esse projeto, a primeira vez que eu estou falando dele, da dimensão que foi ele, que para as pessoas aqui, ele morreu aqui em Cabo de Chagas, mas... Eu mesmo não tinha noção. Por isso que eu toquei nele, porque eu acho importantíssimo as pessoas saberem disso. Ele, além de um convite para participar de um projeto da ONU com ele, nós fomos a Brasília receber um prêmio por ele e eu tive a felicidade de ir na Universidade Católica de Lisboa, que top. Levar esse projeto e apresentá-lo lá, e, às vezes, ser aplaudido de pé sobre o projeto. É uma cooperativa pequena, no Nordeste de Minas, contei a história da cooperativa lá, no Nordeste de Minas, onde tem hoje 700 e tantas cooperativas no Brasil, umas com dimensão muito grande, e talvez não tiveram uma ideia que um conselho da cooperativa, assim, num bate-papo... A ideia assim, e não executaram da maneira tão... E foi dessa maneira que foi criado esse projeto Cicobi no Futuro, que nos deu uma dimensão muito grande do Cicobi. E outra coisa, nós não buscamos nesse projeto filho de associado. Nós buscamos todos os alunos. Perfeito. Esse projeto chegou à aldeia Machacabas. Os índios, chegou nos índios lá, certo? E na APAI também. A APAI não estava nesse projeto, porque eram meninos eram há X anos. Geralmente as pessoas que estão na APAI são pessoas já de idade. Lá em Águas Formosas, nós também agraciamos o pessoal da APAI
E lá na aldeia Machacabri também os índios. Tem fotos bonitas lá da gente entregando. É motivo de muito orgulho, você tá doido. Imagina um menino aí que tinha dificuldade de ler e através do óculos agora, hoje lê, hoje vai virar um grande profissional e tal. Isso futuramente pode ser um colaborador do próprio Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente A faz... semente foi muito bem plantada. Às vezes a criança tem dificuldade de óculos e às vezes a família não sabe. Não é um exame que se faz todo dia, toda hora. E olha, Giovanni e Eric, nós nos surpreendemos com o grau de tantas pessoas que precisavam. Precisa dessa ajuda. Nós nos assustamos com o tamanho. É uma coisa que parece ser simples, mas que muda totalmente ali o jeito dele aprender, Com de certeza. compreender as coisas. Até a dedicação dele. Depoimento de pais de alunos sobre isso. Até relação humana em casa melhorou com isso. Muito massa. Perfeito. Valdeir, nós estamos chegando no final aqui, mas eu queria contar como é que foi, não vou falar experiência, mas como é que foi esse momento seu com Covid. Você ficou muito mal aí, como é que é esse drama? Conta um pouquinho pra gente. Esse velhinho aí tá Tem gente aqui que achava que falou que você tinha morrido. Como é que é isso? Esse velhinho aí aguenta muita coisa ainda. Vamos pegar um coco, rapaz. Ô Giovanni, talvez o meu Covid, eu cheguei na situação que cheguei por um pouco de displicência da minha parte. Veja bem, nós estávamos falando de Covid toda hora, todo momento, e eu tive um sintoma do Covid, não dei importância a isso. Eu tinha um compromisso em Brasília e peguei um avião aqui, fui para Brasília em compromisso. Quando eu desci em Brasília, comecei a tossir, uma tosse seca. Imaginei que acabou. A pessoa sempre pensava, comigo não deve ser Covid, não. Eu imaginei que a pressurizada do avião me fez isso. Mas continuei tossindo e não dei tanta importância. Tossindo, não dei importância. Voltei para cá, passei 2, 3 dias, voltei para cá, trabalhei a semana. E aí toda hora falava, o Covid dá febre, dá dor de cabeça, dá diarreia, dá falta de apetite, essa coisa. E eu não tinha sabor e tal. Sabor, eu não tinha nenhum desses fatores. Não tive, só tive. E outra coisa, o que me ajudou a não dar importância ao Covid as minhas caminhadas. E eu levantava e fazia caminhada normalmente. Passei uma semana tudo, mas com Covid. Olha, mas eu estava tão ingênuo na coisa que quando foi na quinta-feira, isso foi no princípio da semana, na quinta-feira eu estive aqui na farmácia indiana, procurando meu médico aí, o doutor Marcos. Aí não encontrei o doutor Marcos, aquela menina que trabalha aí. Eu falei com ela, eu tô com a tosse. Ela falou, Valdeir, olha, toma essas ivermectina aí, mas precisa de uma consulta. Ela falou, não, minha filha tem olha, fazendo coisa, não podia estar falando aqui. Minha filha tem uma receita aqui, eu compro isso para você e você toma. Nossa. E eu comprei e tomei. Tomei a ivermectina e tal, e aquela coisa, mas tudo bem, não dei importância. E aí fui para a fazenda, era a véspera do final do ano, fui para a fazenda. Chego lá na fazenda, no outro dia, quando eu levantei para fazer caminhar, cadê o ar? Zero. Aí, Zaida me pôs no carro, vamos embora. Minhas filhas, duas filhas minhas estavam lá na fazenda, eu corri para Nanuco. Cheguei aqui, liguei para o secretário de saúde de Nanuco, que estava tomando posse naquele dia, o Ricardo. Aí o Ricardo falou comigo, vai para Nanuco que eu vou te mandar olhar lá na hora. Cheguei lá, não demorou 5 minutos, puseram um tubão lá. Quando eu voltei na cadeira de roda. 85% de comprometimento pulmonar. Puta que pariu. Sem nenhuma condição de ser tratado lá em Nanuco. Nenhuma. O Hermes, inclusive, estava internado lá. E aí achei um médico amigo lá e falou, eu vou te manter aqui numa enfermaria e se vira sua família aí para tirar você daqui. Então você vai morrer mesmo. Você está com 85% do pulmão comprometido. E o drama? Não, passei a noite lá E quando que confirmou que era o Covid? Que vocês... Lá na hora, quando eu cheguei lá, que eu fiz a tomografia, já saí lá na cadeira de roda. E aí o médico falou com as pessoas, vou estar com 85. Minhas filhas desesperaram, todo mundo. E aí os amigos aí correram atrás, arrumaram 2 hospitais, um em Belo Horizonte e um em Vitória. E aí me levaram para Vitória. E eu dei conta de ir com um médico ao meu lado e uma pessoa, um técnico de enfermagem dentro acompanhando. Para Belo Horizonte precisava de avião. Não consegui um avião para me levar. Para Vitória era mais fácil, era mais perto. E aí eu fui numa UTI com um médico e com uma pessoa. Do lado, o menino medindo o oxigênio.
E eu piorei muito mais quando eu cheguei lá, por causa da burocracia do hospital particular, Nossa. que num hospital caro, particular. Chegou lá, o médico me entregou lá, e eu fiquei lá de 1h até 7 da noite para ir para a UTI. Aí eu piorei muito mais. Quando me puseram na UTI, eu estava com 65 de saturação, que chegasse 60 entubava. E aí vem um drama, a família não pode ver. Zaida me entregou lá na porta do hospital, na porta da UTI, deu um tchauzinho para mim. E agora seja o que Deus quiser. E me enviou 17 dias depois. E eu fui para essa UTI, passei momentos muito difíceis. Sozinho? Sozinho, ninguém não entra. Nem celular, né? Não, nada na zero. Você tá Você entra lá, a UTI, angústia, isso aí. parece um hotel 5 estrelas. Muito caro, mas parece um hotel 5 estrelas, tem tudo. E eu, no 14º dia, eu pus o pé no chão. Eu tudo fazia isso por ele. A UTI, você aperta um botão, sobe, faz tudo ali e tal, e é só remédio. E eu perdi mais ou menos a noção de tempo de tudo. Muito dopado, né? Muito dopado. 2 vezes, eu pedi o médico para me entubar. Que eu estava usando uma máscara, que é o respirador, a tal do VNI, amarra a mão da gente para a gente, senão você arranca. Isso não é eu que estou falando, não. É qualquer pessoa que vai para a VNI. Você não dá conta. Eu respirando 15, ela respirando 85, aí eu não dava conta. Aí pedi para ser entubado mesmo, lucidamente pedi para ser entubado. Eles não me entubaram, que achavam que eu dava conta. Aí no 4º, 5º dia, eu lá meio morto, né? Ninguém aqui, aí dá 10 horas da noite, tá o relógio tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí passa aquele filme na cabeça sua. Foi uma semana sem noção das coisas. Depois eu comecei a ter noção. E aí o hospital é muito equipado. Um dia, no 6º, 7º dia, eles puseram um psicólogo para ir lá conversar comigo. E a mulher foi lá e conversou comigo e disse, olha, veja bem, você tem de viver, mas você tem de colaborar. Seu organismo vai reagir. Enfrenta essa VNI. Que loucura. Eu não queria enfrentar, né? Que drama. Aí eu enfrentei e, graças a Deus, no 15º dia eu saí da UTI. Fiquei mais 2 dias no hospital, super debilitado. Eu saí, minhas filhas estavam lá fora me esperando e eu tinha de sair de cadeira de roda. Eu pedi para não sair de cadeira de roda, porque às vezes eu dava conta de caminhar e era protocolo do hospital. Mas estava aquele cara, né? Daquela maneira. Caco. Mas graças a Deus, olha, hoje eu posso dizer que... Tá igual um coco. Não, vivi de novo e vivi de uma maneira muito saudável. Então você tem uma missão aqui ainda para Tem, pois é, por isso que eu não fui. Graças a Deus. Você chegou a pensar que você ia morrer? Olha, você sabe que é tanto remédio na sua cabeça, é tanta coisa. Você não consegue nem pensar. Você consegue imaginar que você ia morrer depois que passa o drama. No momento assim, variação é demais, com muito remédio, isso aqui vira uma coisa impressionante, certo? Muito remédio para você dormir. Você passa o tempo variando, você tem aquela variação, aquele sonho, variava aquela loucura. Sabe? Agora, imagina o drama da família, Giovanni. A família. Olha, eu lembro do detalhe, a hora que me tiraram lá para poder entrar para a UTI, despedindo da namorada, e aí aquele drama lá no hotel, lá todo dia, lá, esperar uma notícia. Tem um horário. Para conseguir uma notícia, ela pagava todo dia R$500 para o médico, para decifrar o que vinha naquilo lá. Porque vem lá, paciente, bom ou mal, mas aqui a família fica louca, os amigos ficam loucos. Pagava todo dia, o médico lá do hospital ia lá fora e falava, isso melhorou aqui, assim. Ligava para cá, R$500 na conta do cara. Todo dia tinha que pôr R$500 na conta de uma pessoa lá, só para poder decifrar o que era aquilo. Mas graças a Deus, mas isso dava pelo menos conforto aos amigos, saber o que estava acontecendo. É como você disse, tinha notícia que morreu, né? Sim, angústia. Teve muita. Agora, Giovanni, pensa num cara iluminado, eu cheguei aqui, todo mundo que eu converso, eu rezei para você, e eu torci para você. Quer dizer, então isso me dá uma vida que você nem imagina. Até hoje, enquanto pessoas que eu não tinha conhecido. Energia espiritual. Você é doente, né? Tipo, olha, eu risei para você, e eu torci para você. Isso é gratidão que eu tenho. Que maravilha. A Deus e a todos os amigos, as pessoas que a gente quer a gente bem. Estou muito feliz com isso, de ter amigos, de pessoas que gostam da gente, que reza para a gente, que torce para a gente. E que bom que você foi forte para superar isso aí e cumprir sua missão, que você tem mais missão aí. Tem muita coisinha ainda para você. Eu vejo o seguinte, hoje o Covid tem levado muitas pessoas assim, um delírio muito grande, a problema muito sério, pessoas mais jovens que estão aí, e eu, graças a Deus, não tive nada. Fiz um pós-Covid muito bem feito também, trouxe uma máscara para cá, fiquei 1 mês usando ela. Até hoje eu faço exercício pulmonar na piscina lá na minha fazenda,
faço exercício para poder, todo final de semana, então eu tenho me ajudado. Sim, sim. E o fato de nunca ter bebido, nunca ter fumado, me ajudou muito. A idade não ajuda, mas esse fato de caminhar todo dia me ajudou muito, graças a Deus. Você falou da idade, eu te perguntei no off aqui, sinceramente, eu não acreditei. Mas você está com quantos anos? Eu tenho 73 anos, completei agora dia 6 de julho. Que pariu. 73 anos de idade, graças a Deus, bem vividos. Com muita saúde, com muita felicidade, com muitos amigos. E com muita ternura de vida mesmo, sabe? Chegar aos 73 anos, igual eu cheguei, estou chegando, é com essa condição, primeiro, condição física, segunda, condição de saúde, condição moral, perfeito, certo? E estar à frente de uma instituição financeira, de ter uma relação humana com pessoas. E cumprir várias missões. Exato, ter uma relação humana com pessoas, para a gente tem que ter muito orgulho. Cada dia rezar e pedir a Deus para mais um dia de vida, para poder continuar sendo dessa maneira, sabe, Giovanni? Perfeito. Muito mesmo. Show de bola. Ô, Valdeir, nós estamos chegando no final aqui. A gente sempre deixa o espaço aqui, se você quiser fazer um agradecimento, um anúncio, deixar uma mensagem. Aliás, antes, eu queria que você falasse, porque a intenção principal desse projeto aqui é as pessoas conhecer, registrar a história das pessoas e inspirar. Então, o que você fala aí para um rapaz, para uma criança que às vezes vai assistir isso aqui? O que ela pode esperar para a vida? Qual o caminho que ela deve seguir? Inclusive, eu já falei muito com esse rapaz quando inventou no Cicobi, que esse é um menino de ouro, né, igual a todos os meninos do Cicobi. Eu sempre falei com as pessoas que hoje estão iniciando uma carreira profissional. Valorizar essa carreira profissional. Eu acho que o grande sucesso das pessoas é a valorização. Veja bem, nós estamos numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Se você não valorizar o seu eu, a sua índole, a sua personalidade, o seu poder de persuasão, você está jogando fora uma grande parte da sua vida profissional. Então, hoje, eu falo com as pessoas, não é inspirar em Valdeir. Naturalmente, eu tive muito sucesso, vou continuar tendo, mas fui muito ajudado. Mas o mundo hoje é diferente, sabe, Giovanni? Hoje, eu entrei na carreira profissional, onde as pessoas, as empresas procuravam pessoas para trabalhar. Hoje nós temos aí uma demanda muito grande de oferta de trabalho e poucas oportunidades. Então, vai vencer isso quem investir em tecnologia, quem investir em caráter, em personalidade, certo? Relacionamento. Então, relacionamento, que é a coisa mais importante. Perfeito. Primeiro, nós não podemos praticar mais a lei do gesto, que é aquela lei de levar vantagem. É sempre estar pensando que tudo que a gente faz tem que ter compartilhamento. Para a gente ganhar, não necessariamente o outro tem que perder. Exatamente, perfeito. E se os dois ganharem? Isso é filosofia minha lá no Cicobi. Vamos fazer um bom negócio com a pessoa, fazer um bom negócio. Não vamos fazer um negócio só para o Cicobi ganhar, não. Perfeito. Fazer um negócio para mim ganhar e o outro não ganhar, naturalmente eu estou perdendo também isso. Então, eu acho que hoje a juventude, as pessoas jovens como vocês, e a gente, em vez de vocês esperarem na gente, a gente tem que esperar em vocês, porque vocês são criativos. Na minha época de trabalho, você não tinha criatividade. Você era máquina para trabalhar. Tinha a linha de produção. Você tinha a linha de produção, isso aconteceu nos automóveis, aconteceu também no banco. Você tinha uma rotina daquilo, você não criava nada, certo? A máquina de escrever, da tipografia, era o grande instrumento, certo? Então, não precisava de criatividade. Você vivia a sua vida dessa maneira, ganhava o seu salário e aposentava. Agora, hoje não. Qualquer empresa hoje, se você não produzir, produção, perfeito, você não produz. Então, nós temos de inspirar nessas pessoas jovens e ver que eles estão, muitos deles, num caminho muito correto, que é ter visão estratégica das coisas. E nós temos que ter visão. Olha, nós moramos num país capitalista, onde o capital está acima de tudo. Todas as pessoas, muitas pessoas querem pensar no eu e não num todo. Então, o que é que nós temos que fazer? É diferenciar um pouco disso. Perfeito. Certo? É abraçar a profissão, quem está te empregando, te abraçar aquilo com orgulho, com presteza, deixar de lado um pouco aquele negócio, você me paga pouco, eu trabalho pouco. Não, vamos aproveitar as oportunidades, vamos trabalhar com eficiência, fazer com excelência, com seriedade, fazer as coisas acontecerem. Abraçar a empresa onde você trabalha como se fosse sua. Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que o grande recado que a gente dá hoje não é recado, mas isso hoje tem de estar no DNA das pessoas. Perfeito. Outra coisa também, hoje você não vive mais sem saber informática, sem tecnologia. Então, tem de aprimorar qualquer empresa. Tem que ficar ligado. Tem que estar ligado. Acabou o uso da máquina manual e nós partimos para a tecnologia cada vez mais atuante. Quem
quem ia imaginar que você com smartphone, você não precisa ir mais no banco, você faz todas as operações? Quem ia imaginar uma coisa dessa? Quem ia imaginar que nós estamos conversando aqui, de repente você que está no mundo todo? Verdade. Então, nós temos de imaginar... Explorar, né, essa ferramenta. Exatamente, explorar essa ferramenta, ter criatividade e acreditar que não tem volta mais. É virtual mesmo. Perfeito. É virtual mesmo, não tem volta mais. Então, acho que a grande realidade é essa. E aqui registrar, mas registrar assim de coração. Eu sempre sou muito fã de vocês dois. Eu tive muita oportunidade de conversar com você, muito pouca oportunidade, mas sempre vi a sua criatividade. Você é um dos poucos jovens de talento aqui em Cabo de Chagas, voltado para que tem coragem de expor. Eu sempre vi você expondo aí de toda maneira, de uma maneira correta, na luta. de uma maneira correta, séria, mas sempre expondo. Às vezes as pessoas se escondem atrás de um manto para não se expor. Você tem essa condição, você sempre teve essa criatividade. Escolher esse caminho, né? De expor. O Eric, não preciso falar, que trabalhou no Cicobi, tem portas abertas lá todo o tempo, você pode ter certeza disso. Nós já repatriamos 2, certo? 2 funcionários, e ele é uma pessoa... hoje é diretor. Diretor, para mim, é muito orgulho, foi comigo, né? Que virou diretor, né? E eu tive a condição de propor a promoção dele. Luan Saúde, Bucheiro. E foi aceito, e hoje nós temos muito orgulho de Luan como diretor. Certo? Foi funcionário. Acertaram bem. Foi em outra empresa, trabalhou com honestidade e voltou. O outro rapaz também, o Maxwell, que também é daqui. E o Eric está aí no Bradesco. E eu torço para que ele hoje seja um profissional de muito êxito no Bradesco, mas tem sempre as portas abertas no Cicobi. E acho, e eu tenho certeza, estando gente que você já entrevistou aqui, que as pessoas vêm aqui, e eu tenho certeza que elas vieram, por credibilidade. Eu não viria aqui expor Cicobi, principalmente Cicobi, expor também a minha vida particular, Perfeito. Se não fosse para pessoas que tratam isso com responsabilidade. Eu disse para você no começo, só não falo de uma coisa, que é política. Sim. Porque a política, eu não posso falar de política, mas falo qualquer assunto que me perguntaram por quê, tenho certeza que estou falando com pessoas sérias, honestas e tal. E o que eu desejo para você é sucesso. E, olha, podem contar com a gente. Quem sabe amanhã a gente está aí junto com vocês, ajudando a vocês a seguir outros passos aí, certo? Porque começa dessa maneira mesmo. É pequeno, não adianta a gente imaginar que abraça o mundo. Exatamente. Vamos dar um passo a cada tempo, porque isso faz parte da vida. Perfeito. Certo? Agradecer mesmo de coração, mas de coração mesmo. Estar com vocês aqui, para mim, é motivo de muito orgulho mesmo. E desculpa se falei alguma coisa que vocês não entendam que estão diferente. Isso que eu falei da minha vida profissional, eu falo com muito orgulho mesmo, certo? E hoje estar à frente do Cicobi, para mim, é o orgulho das minhas filhas. E para a gente é uma honra, uma satisfação gigante poder registrar um trecho, um pouco de sua história, né, tão vitoriosa. E o que eu sempre falo aqui, talvez inspirar pessoas. Às vezes as pessoas te conhecem, mas não sabem Eu mesmo sabia bem pouco. Então, agradecer, não preciso parabenizar, que você já recebeu parabéns aí sua vida inteira. E falar que é a primeira vez, mas não vai faltar oportunidade para vocês, para o Cicobi, né? A gente está fazendo o convite de vocês, da instituição, ser parceira da gente, desse projeto aí. Com certeza. Então, show de bola. Conta com a gente para anunciar igual a live vai ter e tal. Beleza. Faz esse favor para mim, para nós. Sejam os contatos aí para falar sobre a live, anunciam mesmo. Com certeza, se Deus quiser, a gente vai fazer isso com muita prestação de serviço a entidades carentes. E, se Deus quiser, vai ter uma repercussão boa, nós vamos arrecadar mesmo. Isso, para nós, é muito bom enquanto instituição. Pode contar mas com a gente. principalmente enquanto pessoa, enquanto ser humano. Perfeito. Okay? Ericão, fazer os agradecimentos. Eu primeiro agradecer Valdeir, que cara espetacular, falo muito com o Jó. Ele sabe. Esse aqui é babau seu, mas é altíssimo nível. O tanto que eu admiro ele, que eu me espelho nele também em várias coisas. Obrigado. O orgulho que eu tenho dele, do Cicobi, é indiscutível. E agradecer mesmo a presença. Como a gente costuma falar, aqui só vem águia. Só águia. Pessoas que têm mesmo algo a agregar para as pessoas. E você é uma dessas pessoas, uma das pessoas aqui em Cabo de Chagas que eu sou fã. Obrigado. E nessa aí agradecer, senão eu vou chorar aqui. Agradeço. Eu tenho que agradecer o Júlio aí, né, por estar Jura aí a retaguarda. Jura sonorização aí. A fera. Uma coisa interessante. Eu
lá da roça, muitas e muitas vezes pescamos lá na fazenda, né? Então está à sua disposição lá, meu patrão. À vontade lá mesmo. Tá bom, gente? Uma coisa interessante aí também, que eu vou falar aqui agora, esse aí, na minha despedida do Cicobi, ele não caiu umas lágrimazinhas no olho dele? Ixi, Um cisco. Olha, Giovanni, todas as pessoas massa. que trabalham no Cicobi, quando entram no Cicobi, que eu entrevisto, eu disse, olha, isso aqui é o primeiro caminho para vocês. Veja bem, o Cicobi não tem a oportunidade de você amanhã ser um diretor rápido, de ser um gerente rápido, então aproveita a oportunidade, aproveita a juventude. E aí eu tenho muita felicidade quando alguém fala, eu fiz um teste no Bradesco, vou ser chamado. Eu chamo na minha sala e converso um pouco. Isso aí não foi diferente. Falei, olha, é diferente o Bradesco. Conheço bem o Bradesco, é uma instituição diferente, mas é uma instituição que dá muita oportunidade. Não só o Bradesco, os outros bancos também dão muita oportunidade. Vai e encara. Certo? Então, que massa, a pessoa ir para o Bradesco, para o Itaú, para o Banco do Brasil ou para qualquer outra instituição, passando pelo Cicobi, a gente tem orgulho de ter sido... de ter preparado o profissional. Ajudar ele a se preparar para isso. E esse aqui não foi diferente. Como profissional, como pessoa... Mas eu queria, se me permite, eu queria falar um pouco, duas palavrinhas. Fica à vontade. É um agradecimento hoje à família que eu tenho, eu não falei de família, a família que eu tenho são minhas filhas, certo? Que hoje, assim, é o alicerce que eu tenho de vida, juntamente com a pessoa que está comigo hoje, que é Zaida, mas as minhas filhas, e nessa doença minha, teve uma aprovação para mim muito maior daquilo que eu imagino que filho possa... As minhas filhas foram para lá, ficaram o tempo todo lá, vieram para a fazenda comigo para poder cuidar de mim, todo dia quer saber como é que eu estou. Então, eu tenho muita felicidade disso, certo? Sou ausente das minhas filhas, vejo às vezes 1, 2 vezes no ano, já são mãe de família com as duas, só tenho uma solteira, mas eu orgulho de ter família, sabe? De ter esse relacionamento bom com a família, que é o maior alicerce da vida da gente, é a família. Ah, mas você é separado, como é que você vem falar de família? Para a gente ter família, no meu caso, não precisa estar junto lá. É preciso que você tenha comprometimento, tenha relação humana e que tenha amor de pai e filho e vice-versa. Perfeito, Valdeir. Então, eu não vivo com minhas filhas, inclusive na época aí fui esporádico. Não vivo na mesma cidade. Inclusive na época da minha eleição foi esporádico. É um cara que não tem família. Eu tenho família, o fato de estar longe não quer dizer que você não tem família, e eu tenho muito orgulho das minhas filhas, por isso eu faço questão de estar lembrando disso aqui, que tem um registro muito grande. Qual o nome delas? Bolão, Bolão. Magda, Marta, Luana e Alina. Show de bola. Eu chamo Um muito beijo para vocês. Então eu tenho muito orgulho das minhas filhas. Parabéns. Elas com certeza também têm de você. Com certeza. Então, no mais, ia agradecer os parceiros, né? Agradecer a Luana Cabeleireira, uma parceiraça nossa aí que está sempre junto. Agradecer o Jura, mais uma vez. A fera. O engenheiro do áudio. Agradecer também ao Jovens Burger. Segunda a quarta tem cashback no Jovens Burger. Quinta-feira tem Quinta Pix. Show. Você compra e recebe um brinde. Amanhã não, hoje, né? Vai estar tendo. Nós vamos postar na quinta. Agradecer a do Vale Conveniência, uma nova loja que vai ter aí na cidade, em breve vai estar inaugurando, do lado do Correio. E agradecer a agência Tritop, a agência de publicidade e marketing, de mim e de Giovana aí, que nós estamos tentando tocar para frente para ajudar as pessoas, os empresários a impulsionar melhor na internet, a vender mais na internet, se mostrar. Show de bola. Valdeir, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Show de bola. Dia 21 a live com o Robério, né? Roberto, seus teclados. Dia 21, sabadão. Fica ligado. Show. Valeu. 7 horas da noite, na praça. Se Deus quiser.